E aí, dona Adri, boa tarde. Direto de. Eu tô aqui de São Paulo, tá em Teresina, né? Tô em Teresina. Hum. Gente, que cidade delícia, mas quente. 30, de 37 a 40 graus, é um sol para cada habitante. Meu Deus do céu, não consigo nem imaginar esse calor todo. Bom, mas bom que deu pra gente, antes de você viajar aí para os States, a gente falar um pouquinho, fazer, né, essa reuniãozinha, esse encontro de fechamento do mês de NFTs, tentar, enfim, dar um overview de tudo que a gente passou, das repercussões. Eu acho que é interessante porque quando você olha hoje temas do ecossistema de criptoativos que estão em evidência, e a gente pôde perceber isso agora, né, no Rio de Janeiro, no Blockchain Rio, que a gente estava lá, que foi, né, foi o maior evento da América Latina do segundo semestre, sem dúvida alguma. A gente vê que o NFT é um tema que está super presente em vários projetos, né? E ele está aí em evidência, não apenas quando a gente pensa, né? E eu acho que a primeira aproximação, quando a gente fala de NFT, já vem aquela ideia dos macaquinhos, do Bored, de artes digitais, de colecionáveis. E eu acho que o que a gente tentou fazer esse mês foi tentar desmitificar um pouquinho isso e falar, olha, isso é só a pontinha do iceberg. Foram os principais usos iniciais, mas quando nós falamos de NFT, nós falamos de muitas outras coisas, de uma potencialidade muito maior do que apenas ser figuras ou arte, né? Não que isso não seja importante, eu acho que é um primeiro passo, né? Dentro do conhecimento geral. Mas quando a gente fala de NFT, eu acho que a nossa proposta esse mês foi desmitificar um pouquinho e falar, gente, não é apenas isso, nós estamos falando de uma coisa muito maior. Então, eu queria, né, ouvir um pouquinho de você, o que que você, enfim, acha que foi interessante nesse mês, ou principais dos posts, dos conteúdos que você acha que foi interessante para, né, o público empresarial, público jurídico, né, de juristas em geral. Então, eu queria ver um pouquinho a tua opinião sobre isso, Adri. Não, primeiro falar que eu adorei fazer esse mês do NFT, até porque nós estamos mergulhados nesse assunto no dia a dia, no trabalho, conversando com o cliente, fazendo teses, né? Mas quando você para pensar e analisa a fundo, você tem várias ideias também, né? Então foi sensacional, eu adorei fazer. E o que que eu percebi, Dai? Percebi a carência do mercado de informação, né? Desde aquele videozinho que eu gravei, das principais plataformas que comercializam, sim, os NFTs, né? Os Bored Apes, os CryptoPunks, as obras de arte, né? Quais são as plataformas que a gente tem no mundo, né? Falamos um pouco das plataformas também, de um agregador de todas as plataformas. Isso me repercutiu aqui de uma forma positiva, porque uma coisa que eu ouvi foi: nossa, eu queria saber como fazia para comprar e não sabia, né? Aonde que eu não sabia nem qual plataforma procurar. Então a gente deu essas possibilidades. Além disso, o debate foi bastante rico na parte jurídica, né? Com as situações, o aparato jurídico que envolve a comercialização do NFT, o lucro desse NFT, como que pode ser declarado. Então, tudo isso foi abordado. Então, eu gostei muito do mês e achei o conteúdo riquíssimo. Dá para sim, os empreendedores de plantão aí que querem se aventurar no sentido de colocar a imaginação para funcionar, agregarem muito no seu dia a dia com esses posts e também nossos colegas da área do direito, né? A, a, a ideia é trazê-los para que eles também comecem a entender um pouco mais sobre esse universo que na área jurídica ainda está tão restrito, né, Dai? Eu acho que eu até complementaria. Eu acho que, assim, quando a gente olha, o que a gente tentou trazer nesse mês foi desde, olha, o que, que de fato é uma NFT? Porque agora que a gente pensa em non-fungible token, nós estamos falando de um instrumento tecnológico, né, que é o token, né, de uma forma, só que é um token não fungível, ou seja, um token que tem uma identificação que é única e que por essa ideia de ser único, de escassez, você consegue atrelar a esse instrumento valor, né? Seja um valor de uma arte única, e você está atrelando a esse NFT, essa arte digital única, seja até bens do universo real, digamos assim, real, pensando na real, né, que hoje nós conhecemos como real, que tenha valor no mundo que a gente conhece, seja um valor de um bem tangível ou intangível, né, mas que você consegue atrelar a esse NFT, que é um certificado de
algum direito, que pode ou não ser titularidade. Então, primeiro ponto, identificar o que é o NFT, como é que você cria um NFT, eu acho que foi essa a nossa proposta, dos termos principais. Depois, olhando, porque a nossa formação, né, você, como eu disse, você tem, né, business, e a gente tem que, hoje, no universo jurídico, entender também do negócio, mas começar a entender também as contrapartidas jurídicas e os riscos jurídicos. Olha, a partir do momento que a gente identifica que pode ser muita coisa, então olhar a funcionalidade, quais são os principais mitos, pensando que, eu sou porque eu tenho um NFT, eu tenho titularidade, não necessariamente, depende do que tiver no smart contracts. Quais são os riscos jurídicos disso? Quais são os efeitos da título de sucessão? Então, acho que a nossa ideia foi tentar trazer alguns problemas que já estão no dia a dia hoje, né, quando a gente pensa em um instrumento tecnológico que tem seu valor, que tem inúmeros casos de uso, ainda que os principais casos de uso sejam voltados né, no mercado ainda de colecionáveis, de arte digital, mas a gente começa a ver uma expansão disso para um monte de outros usos. Você entender um pouco isso, tentar pensar na funcionalidade, identificar os principais debates, os principais riscos jurídicos, porque é um assunto em construção, mas que já está no dia a dia nosso. A gente já está enfrentando problemas relacionados a tudo isso, né? E os riscos de quem quer empreender nesse ecossistema, que acho que foi o último post que eu trouxe, que era o risco das plataformas que comercializam NFTs serem responsáveis tributários, né, pelo tributo sobre o consumo dos seus usuários, que é um risco que as pessoas ainda não têm consciência, que já está presente no e-commerce, né, hoje, do nosso comércio digital, e que também tende a ser replicado para o e-commerce do ecossistema de criptos. Então, eu acho que foi essa a proposta, foi uma delícia, né, a gente poder trazer um pouco desse universo para o grande público. E sim, eu acho que é como se fosse um primeiro movimento para o pessoal. Gente, vamos conversar, vamos debater, vamos, né, criar e vamos tentar mexer um pouco mais com isso e trazer informações. Esse mercado está muito carente. Acho que ficou muito feliz essa colocação, sabe, Adri? Então, eu queria agradecer a você, que foi muito legal esse mês, a gente poder estar trocando figurinha e enfim, tentando desmitificar e auxiliar um pouco o pessoal que está, né, querendo navegar nesse universo, digamos assim. Imagina, eu que agradeço, sempre uma honra trabalhar com você e, como eu disse para você, um grande aprendizado e uma grande oportunidade de colocar em pensamentos muitas coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Colocar no pensamento e na prática, trazendo o direito para dentro desse mercado que já existe, né? A gente sempre tem o problema do direito correr atrás da evolução, né? Então, nós já estamos nesse momento, né? A evolução já chegou, os projetos já estão aí. Você mesmo citou da questão do Blockchain Rio, né? Nós vimos várias coisas. E então, agora é colocar o que nós temos de direito em prática nesse universo e ajudar os órgãos reguladores, fiscalizadores, legislativos, né, a criarem um novo ordenamento jurídico voltado para a nossa área, né, voltado para essa situação que estamos vivendo agora. Para finalizar, antes, assim, além de, obviamente, a gente super indicar que sigam, que deem uma olhada nos nossos conteúdos que a gente produziu, qual seria a dica que você, Adri, daria para quem quer iniciar essa caminhada nesse ambiente, assim, no sentido de, vamos olhar, você primeiro fala sobre a ótica, né, que é o teu dia a dia de empreender. Quem quer empreender no ecossistema de criptoativos, quais seriam os primeiros passos que você acha que essa pessoa teria que dar? E eu, na sequência, falo um pouquinho de advogados, ou quem queira atuar nessa área, enfim, algumas dicas de quem quer iniciar nesse ambiente, trazendo assessoria jurídica. Acho que a gente pode, talvez, finalizar, né, o nosso mês dando essa dica de quem quer empreender inicialmente nesse ecossistema de criptos com NFTs. Quais seriam as suas dicas? Você que já está nesse ambiente, já está empreendendo disso, quais dicas você daria para quem quer começar? Bom, o começo é sempre pela educação, Dai. Então, os empresários, eu sugiro que comecem a entender mais sobre o assunto, estudar, aprender, porque não é demérito de ninguém não saber de primeira do que significa, ainda mais esse universo que a gente fala uma sopa de letrinhas, não é uma palavra, são várias palavras que têm significado particular. Então, não se sintam acanhados, tentem aprender sobre,
Porque a partir do momento que você entender um pouco, não estou falando muito da tecnologia, você vai conseguir trazer para o seu dia a dia, para a sua indústria, para a sua loja, para o seu comércio, e entender o que você pode usar dessa tecnologia dentro. Pode ter um insight. E a partir desse momento, aí sim, aí você pode me procurar, ou qualquer outro profissional que ajude a você estruturar esse projeto, tanto a parte tecnológica, e daí entra a equipe do jurídico, fazendo a estrutura jurídica, porque um projeto só se sustenta se ele for viável juridicamente. Então, o primeiro passo, estude, aprenda. Depois que você souber, não precisa dominar, mas que você consiga ter a mínima noção do que você pode fazer dentro da indústria que você atua, procure um profissional para ajudar a montar o projeto, e esse profissional vai indicar uma assessoria jurídica também para ver a validade jurídica do projeto. Concordo, e eu acho que eu corroboro. Eu na minha, enfim, nesses anos aí, né, que eu estou imersa nesse ecossistema, eu acho que o grande déficit, o grande gap, o grande desafio para quem quer ingressar é o primeiro educacional. E o educacional, você não vai saber tudo. Eu acho que nós, juristas, nós temos que ter humildade hoje nesse ambiente altamente dinâmico, que está cada vez coisas novas. Eu no Blockchain Rio, gente, tanta coisa que eu estou ainda digerindo, né, de informações, e vou ter que buscar, pesquisar. Eu acho que nós, como juristas, temos que ter eu falo, a humildade de entender. Nós não vamos estar acompanhando a velocidade das mudanças. Então, nós temos que ter uma flexibilidade de estar aprendendo. Então, quem quer atuar nessa área, primeiro ponto, eu acho que é estudar. Sentar e estudar. E estudar tendo a consciência de que você sempre terá que fazer isso, porque, no fundo, a gente nunca vai estar dominando tudo que está acontecendo. Então, você ter uma flexibilidade e a força de vontade de sempre estar aprendendo, né? E, a partir do momento que você entende um pouco da tecnologia nas limitações, né, de quem é jurista, você nunca vai ser um cara que vai entender a fundo. Eu não vou ser uma mulher que vai entender a fundo, né, a tecnologia. Eu entendo dentro das minhas limitações, mas entender a usabilidade, entender os porquês do uso, entender qual é o objetivo do teu cliente com a utilização daquela tecnologia, e aí sim você tentar mapear os riscos jurídicos disso. E para você poder chegar nesse raciocínio de funcionalidade do token, você tem que entender um pouquinho o que serve, para que a gente está comprando, porque às vezes você vai ter que questionar por que você está usando blockchain. Qual que é o teu objetivo com a blockchain? Tem sentido você utilizar essa tecnologia para o objetivo que você quer? Então, eu acho que o jurista que quer hoje ingressar nesse ambiente tem que saber que tem que estudar, tem que ser uma pessoa crítica e tem que ser uma pessoa que, mais do que mapeia os riscos, que faz parte da estruturação do negócio, é um profissional que tem que questionar o seu cliente no sentido de por que você está utilizando? É aquela pessoa que vai, querendo ou não, ser um parceiro do seu cliente hoje, né? Então, eu acho que é essa mentalidade que tem que estar muito, muito presente. Não liga esse vento aqui, que eu tô na sacada, tá um vento agora aqui. Enfim, né? Nem, ó, né? Aquela fica mulheres. Para mostrar os cabelos novos. Para mostrar os cabelos novos. Então, eu acho que é isso, é estudar e é ter eu acho que a flexibilidade e humildade sempre estar aprendendo e entender que você, hoje, o papel do advogado na estruturação de negócios é ser um parceiro, é tentar achar soluções, é tentar auxiliar o empreendedor buscando alternativas quando faz sentido ter, né, o uso da tecnologia blockchain para o fim desejado. Então, a gente tentou, né, eu acho, Adri, com esse propósito de tentar educar um pouco, tentar trazer um pouco do conhecimento do que está acontecendo para o grande público. É o que a gente buscou fazer, eu acho, nesse mês. Então, de qualquer maneira, a gente está à disposição, né, Adri, nas nossas redes para trocar, e a gente está avançando e, assim, super aberto a feedbacks também, né? Sim, feedbacks positivos, construtivos, negativos, as ideias, podem trocar ideia conosco. E eu acho que aqui foi um mês que a gente colocou, né? Mas daí eu acho que a gente tem muito assunto ainda pela frente que a gente pode explorar. Com certeza, vamos marcando qualquer hora, qualquer live, vamos vendo, dependendo, se alguém tiver sugestão de temas, aí vai conectando, faz um comentário aqui, né? E a gente tenta endereçar dentro das agendas agora, né? Aí que você vai estar um pouquinho mais longe, mas a gente tenta, assim, acomodar. Obrigada, Adri, pela parceria. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um beijão. Beijo.